Fala galera, dando continuidade ao nosso estudo da cinemática, que seria essa parte da mecânica, que nós estudamos o movimento sem se preocupar com suas causas, nós vamos ver hoje a grandeza velocidade. A velocidade seria a rapidez com que o móvel varia sua posição. Então nós temos aqui um móvel, um carro, e ele vai de um ponto a outro. Quanto menor for o tempo para ele ir de um ponto até o outro, maior vai ser sua velocidade. Então, nesse segundo caso aqui, o tempo para preencher um espaço igual ao anterior foi menor. Então, portanto, sua velocidade é maior. Então, a gente percebe que velocidade é uma relação entre o deslocamento efetuado, a distância que esse carro percorreu, em um determinado intervalo de tempo. Esse movimento em que a velocidade não é constante durante todo o percurso é chamado de movimento variado. Mas é possível calcular uma velocidade nesse caso. Seria uma velocidade que a gente chama de velocidade média. E para calcular ela, a gente tem que conhecer duas coisas antes. A primeira coisa seria a variação da posição. Então nós temos aqui a variação da posição, cujo símbolo é ΔS. Esse delta, toda vez que você vê ele em física, você vai fazer uma tradução. Delta significa variação. Então, esse triângulozinho é o que? Sempre variação. Quando tem um S na frente, variação de posição. Por exemplo, ΔS seria a posição final menos a posição inicial desse móvel. E essa posição final inicial, nós vamos representá-las por S e S0. Posição final, a gente vai representar por S. Posição inicial, a gente vai representar por S0. Para exemplificar isso, vamos considerar aí um certo percurso, uma reta numerada, onde os valores crescem para a direita, e temos aqui um móvel que está nessa posição inicial, que a gente vê que é o 10. Então, a posição inicial desse móvel é 10. Ele vai deslocar-se até sua posição final, que seria o 60. Então, a gente vai calcular a sua variação de posição, que a gente pode falar também deslocamento. Então, seria a posição final 60, menos a posição da onde ele partiu, que é o 10. 60 no menos 10 vai dar, portanto, 50 metros do seu deslocamento. E a segunda coisa, a gente tem que conhecer sua variação de tempo. Variação nós representamos por delta, tempo por t, portanto, variação de tempo vai ser ΔT. ΔT seria, seguindo a mesma ideia, instante final menos instante inicial. Esse instante final nós vamos representar pela letra T, o instante inicial por 0, e vamos supor que esse móvel, para sair da posição 10 e chegar a 70, tenha levado uma variação de tempo de 10 segundos. Normalmente, nós consideramos o T0 igual a 0. Seria o instante inicial, normalmente seria 0. E a gente pode, então, definir velocidade média como a razão entre a variação de posição e a variação de tempo. Representando variação de posição como ΔS e variação de tempo como ΔT, velocidade média vai ser, então, ΔS sobre ΔT. No nosso caso, nosso exemplo, a variação de posição daquele móvel, vamos voltar lá um pouquinho, foi igual a 50 metros. Então, por isso que aqui sobre o ΔT, no lugar de ΔS, eu vou botar o valor 50. E ΔT, o intervalo de tempo que nós supomos, seria igual a 10 segundos. Dividindo 50 metros por 10 segundos, nós teremos 5 metros por segundo. Mas se nós quisermos exemplificar esse resultado utilizando o quilômetro por hora, que seria uma unidade usual de velocidade, diferente do metro por segundo, que é uma unidade do sistema internacional, então a gente pode fazer essa regrinha de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo eu divido. No caso, eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, eu vou multiplicar 5 por 3,6 e vou ter, portanto, 18 km por hora.
Então, um grupo de turistas de São Paulo decidiu curtir uma praia no Rio de Janeiro, sabendo que a distância entre as duas cidades é 455 quilômetros e que uma viagem leva cerca de 6 horas e 30 minutos. Responda: qual é a velocidade média da viagem quilômetro por hora? Então, para calcular a velocidade média, eu vou coletar aqui no enunciado qual seria o deslocamento, a variação de posição, que é justamente a distância entre as duas cidades, 455 km. Portanto, ΔS é igual a 455 km. Isso tudo numa variação de tempo, num intervalo de tempo, de sair de São Paulo e chegar ao Rio de 6 horas e 30 minutos. Porém, nós queremos uma velocidade em quilômetro por hora e percebemos que a variação de tempo tem hora e minuto. Então, a gente vai ter que passar 30 minutos para a hora e juntar com essas 6 horas aqui. 30 minutos para passar para a hora eu divido por 60 e vai dar 6,5. Então, portanto, eu tenho intervalo de tempo igual a 6,5 horas. Para calcular a velocidade média, no lugar do ΔS, eu vou botar o deslocamento 455. E no lugar do ΔT, eu vou botar a variação de tempo 6,5. Efetuando essa razão, eu vou obter 70 km por hora. Então, obtive a velocidade em km por hora. Mas se eu quiser em metro por segundo, a gente viu lá que para passar de km por hora para metro por segundo, que é o nosso caso, a gente tem que dividir por 3,6. Então, vamos voltar lá. 70 km por hora. Para a gente, então, passar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Dividindo por 3,6, isso vai dar uma dízima, 19,4444, com infinitas casas decimais. Para botar um valor aproximado, somente com uma casa decimal, vamos botar 19,4. Agora, a letra C é um problema matemático de regra de 3 simples e direta, onde a gente supõe um consumo do carro de 3 km por litro, quer saber quantos litros que vai utilizar para chegar ao destino. Então, 13 km, o carro percorre 1 litro. Então, para eu fazer 455 km, é o que eu quero saber. Eu vou chamar de x. Como é uma regra de 3 simples e direta, eu posso multiplicar aqui, já nessa armação, multiplicar cruzado. 13 vezes x, eu desconsidero aí as unidades do quilômetro, só uso o 13. 13 vezes x vai dar 13x. E 455 vezes 1 vai dar 455. Então, x é igual a 455 dividido por 13. Isso aí vai dar x igual a 35 litros. Vamos então fazer mais um exercício da página 175, o número 6. Uma jaguatirica, para alcançar sua presa, percorreu uma distância de 42 metros em 3 segundos. Qual é a velocidade média desse animal no percurso? Então, vocês podem fazer essa questão. Para a gente calcular qual foi a velocidade média dela, a gente vai pegar então o deslocamento que ela efetuou até a presa, que foi igual a 42 metros, e dividir pela variação de tempo, pelo intervalo de tempo até ela alcançar a presa, que foi de 3 segundos. Dividindo isso, eu vou ter 14 metros por segundo. Então, velocidade média, basicamente, seria isso. Dando continuidade ao estudo da cinemática, vamos estudar hoje o movimento uniforme. É um movimento em que a velocidade do móvel é constante. E como exemplo de movimento uniforme, podemos citar os degraus de uma escada rolante subindo ou descendo, ou um avião voando em altitude de cruzeiro, que seria aquela em que o piloto anuncia que os cintos de segurança podem ser soltos. No movimento uniforme, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então, podemos calcular a velocidade da mesma forma que a velocidade média. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Mas, às vezes, queremos calcular o deslocamento e o tempo além da velocidade. Então, a partir da fórmula ΔS sobre ΔT, podemos obter uma relação que dê para calcular o deslocamento ou tempo de forma direta. Então, para isso, desenhe um triângulo e o divida em 3 partes. No topo do triângulo, você coloca ΔS. E nas bases, bota V e T.
Se o exercício pedir para determinar o deslocamento, ou seja, a variação de posição, você tampa o ΔS. Vai ficar lado a lado a velocidade e o tempo. Então você multiplique um por outro. Faça o mesmo com a velocidade. E vai ficar ΔS em cima do ΔT. Isso significa que V é igual a ΔS sobre ΔT, a fórmula que nós já vimos antes. Agora, se quisermos calcular a variação de tempo, tampe o ΔT, vai ficar ΔS sobre V. O que significa isso? Para você achar a variação de tempo, você vai dividir o ΔS sobre V. Conhecendo agora essa regrinha do triângulozinho, pegue a apostila, abra na página 176 e vamos fazer o exercício número 13. Uma bola de beisebol foi rebatida praticamente em linha reta com a velocidade de 85 metros por segundo e levou cerca de 1,2 segundo para o jogador pegá-la. Supondo que a bola viaja com velocidade constante, qual é a distância entre o rebatedor e o jogador que pegou a bola? Então, desenhei o triângulozinho da mesma forma que nós vimos. Vamos ver o que está pedindo no exercício. Está pedindo qual é a distância entre o rebatedor e o jogador. Então, está pedindo o ΔS, a variação de tempo, o deslocamento dessa bola. Então, a gente tampa esse ΔS e fica V vezes T. Então, a fórmula seria essa. Como a velocidade é 85 metros por segundo, no lugar do V eu boto 85. Como o tempo é 1,2, no lugar do T eu coloco 1,2. E vou multiplicar um pelo outro. Então, ΔS é igual a 102 metros. Portanto, a distância entre o rebatedor e o jogador que pegou a bola é igual a 102 metros. Então, a gente sabe que a velocidade é igual a ΔS sobre T, e que o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, ou seja, a posição final do móvel menos a sua posição inicial. E vamos considerar esse T como um instante, um determinado instante desse móvel ao longo do percurso. Então, ali eu substituí V igual a S menos S0, S posição final, S0 a posição inicial, está aqui, e T, esse instante que eu falei. Agora, vamos imaginar 1 embaixo do V e vamos fazer uma multiplicação cruzada. Então, vai ficar assim. S menos S0 é igual a V vezes T. Vamos agora passar esse S0 para o lado de cá. Quando eu passar o S0 para o outro lado, vai ficar S é igual a S0 mais V vezes T. Ou seja, essa equação é chamada de equação horária do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT, é o sorvete, que nós já tínhamos falado sobre ele. Vamos agora, então, fazer a atividade número 1, lá da página 172. Diz que, considere que um adulto está andando no sentido contrário em uma pista de atletismo. Enquanto treina, seus movimentos obedecem aos padrões do movimento uniforme. Um treinador decidiu cronometrar o tempo gasto e registrar sua posição a cada segundo nessa tabela aqui. Então, nós percebemos que aqui, nessa primeira coluna, está o tempo, e nessa segunda coluna está a posição dada em metros, e tempo dado em segundo. Então, tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, tudo em segundos, unidades SI, e aqui a posição. Ele começou lá do 10 metros e a posição foi diminuindo. Ele está andando contra o sentido crescente da orientação da trajetória. Começou no 10, foi para o 8, para o 6 e por aí vai. Então a gente percebe que essa posição ela diminui regularmente 2 metros a cada 1 segundo. Ou seja, era 10, diminuiu 2, vai para 8, diminuiu 2, vai para 6 e vai diminuindo sempre de 2 em 2 a cada 1 segundo. A letra A está pedindo em qual posição inicia o movimento na pista de atletismo de acordo com a tabela. Então, para a gente descobrir qual posição inicia o movimento, eu tenho que ver qual posição tem o instante t igual a 0. Aqui, então, é o instante t igual a 0. Então, a posição que inicia o movimento vai ser a posição onde t é igual a 0, que é justamente aqui, no 10. Então, só vou colocar S é igual a 10 metros. Podia até ter colocado aqui S0. Essa aqui é a sua posição inicial, da onde ele partiu. A letra B está falando qual é a posição final.
Então, tem nessa tabela aqui a distribuição das posições dos instantes, de 0 até 7 e de 10 até menos 4. A posição final vai ser até onde registrou o nosso tempo aqui. Então, eu percebo que no tempo t igual a 7, a posição do móvel é menos 4. Então, sua posição final é exatamente essa, menos 4. Agora aqui, quanto tempo ele demorou para chegar à posição? Né? Para a gente calcular isso, a gente tem que ver duas coisas. Sempre que eu tenho uma variação de tempo, ou seja, um intervalo de tempo, eu tenho que ver qual seria o seu instante final e qual seria o seu instante inicial. E a gente tira isso da tabela. O 0 é o instante inicial, o 7 é o instante final. Então, nós teremos ΔT igual a 7 menos 0, vai dar um intervalo de tempo, uma variação de tempo, igual a 7 segundos. A letra D está pedindo qual a velocidade média. Então, nós já vimos que velocidade média é igual a ΔS sobre o T. E vimos também que o que seria esse ΔS. Agora a gente vai começar a usar esse ΔS. Para a gente calcular esse ΔS, a gente tem que saber qual é a posição inicial que nós vimos lá na letra A e a posição final que nós vimos na letra B. A posição final vai ser quando o tempo é igual a 7. Então, vai ser igual a menos 4. E a posição inicial vai ser quando o tempo é igual a 0, que vai ser igual a 10. Então, vou fazer menos 4, que é a posição final, menos o S0, que é 10, então menos 10, menos 4 menos 10 vai dar menos 14 metros. Substituindo aqui agora, V igual a ΔS sobre T, a gente já viu lá na letra C, né, que o tempo vale 7, o ΔS a gente viu aqui agora, que é igual a menos 14, então velocidade é igual a menos 14 sobre 7, isso vai dar menos 2 metros por segundo. E a letra E está pedindo para você descrever a equação horária das posições do movimento, então é o nosso sorvete. S é igual a S0 mais VT. Sendo o S0 a posição inicial, que é igual a 10 metros, porque quando t é igual a 0, volto a falar para vocês memorizarem, posição inicial é no instante t igual a 0. Então, na tabela, no instante t igual a 0, eu tenho a posição 10. Então, no lugar do S0, eu vou botar 10. E aqui eu vou colocar no lugar do V o valor que nós achamos anteriormente, que foi menos 2. Então, fica S é igual a S0, 10, menos 2t. Então, isso aqui não é para calcular. Isso é só você escrever essa equação horária, que você consegue achar a posição do móvel a qualquer instante. Agora, considere um carro que se desloca em uma trajetória retilínea descrita pela função horária S é igual a 10 menos 5t no SI. Função horária ou equação horária é a mesma coisa. Então, agora não é para encontrar essa equação horária, é para eu utilizá-la. Vamos ver de que forma. E lembrando que SI é Sistema Internacional, significa que o S0 deve ser dado em metro, a velocidade deve ser dada em metro por segundo e o tempo tem que ser dado em segundo, para tudo estar direitinho. Está pedindo para determinar na letra A, vamos ver o quê? A posição inicial. Bom, eu sei que S é igual a S0 mais VT, é o sorvete. Botei embaixo de S é igual a S0 mais VT a equação horária dada e a partir dela vou obter o S0, que é a posição inicial. Então, a gente percebe aqui que o S0 vale 10. É simplesmente comparar uma equação com a outra. S0 é igual a 10, a posição inicial. E para calcular, para você obter a velocidade do carro, você não vai calculá-la, você vai obter, porque você também vai comparar com aquela equação que nós vimos, S é igual a S0 mais VT. Então, nós já vimos que S é igual a 10 menos 5t. Esse número agarradinho no t aqui é a velocidade. Então, não é para calcular, é só você olhar a equação horária. Então, V vai ser igual a menos 5. Menos 5 metros por segundo. E na letra C, a posição do carro após 3 segundos. Isso é muito interessante, porque a gente vai usar aí essa equação horária, essa função horária. De que maneira a gente vai usar? A gente tem que ela é igual a S é igual a 10 menos 5t. E o que esse t significa? Significa o instante. T é instante. Então, se eu quero a posição do carro após 3 segundos, então no lugar do t eu vou botar o 3.
Vai ficar S é igual a 10 menos 5 vezes 3. Agora é só calcular isso. S é igual a 10 menos 15. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, S é igual a menos 5 metros. Essa, então, é a posição do carro após 3 segundos. Continuando a falar de movimento uniforme, nós vamos agora falar da classificação dos movimentos. E essa classificação é de acordo com a velocidade. Então, a gente pode classificar os movimentos em progressivo. Progressivo é quando a velocidade ela é positiva, ou seja, quando a velocidade ela é maior que zero. E o movimento também ele pode ser retrógrado. Ele vai ser retrógrado quando sua velocidade vai ser menor que zero, ou seja, uma velocidade negativa. O que seria essa velocidade positiva ou negativa? Nós temos aqui uma trajetória, os valores crescem para a direita e temos o corredor nessa trajetória que está ocupando no instante t igual a zero, uma posição igual a menos 2, conforme nós podemos ver aqui. A posição desse corredor é igual a menos 2 metros. E ele vai se movimentar até a posição, se nós olharmos aqui na tabela, no instante t igual a 6, sua posição vai ser igual a 10 metros. Então lá vai o corredor. Então ele chegou no instante t igual a 6, na posição S igual a 10 metros. Percebemos, portanto, ele está indo no sentido crescente da orientação da trajetória. Os valores estão aumentando para a direita e ele também está correndo para a direita, a favor da orientação da trajetória. Nesse caso, nós temos um movimento progressivo e, consequentemente, a velocidade vai ser positiva. Agora, vamos supor que o corredor ele vai voltar. Anteriormente, tinha partido da posição S igual a menos 2 metros. Então, ele vai partir da posição 10 e vai no sentido contrário à orientação da trajetória. Então, lá vai o corredor. Então, ele foi no sentido contrário à orientação da trajetória. No instante t igual a 7 segundos, sua posição é igual a menos 4 metros. Então, ele partiu do 10 e chegou a menos 4. As suas posições foram diminuindo ao longo da trajetória. Isso significa, portanto, que o movimento vai ser retrógrado, porque o corredor, o móvel, tanto faz, ele vai no sentido contrário à orientação da trajetória. Em cada instante, a posição desse móvel está diminuindo ao longo do tempo. Nós podemos também analisar o movimento de um corpo através de um gráfico posição versus tempo. Para interpretar esse gráfico, vamos considerar uma reta cujos valores crescem para a direita. Percebemos pelo gráfico que no instante t igual a zero, sua posição é igual a 2 metros. Então, aqui nós temos o gráfico. No instante t igual a zero, sua posição é igual a 2. O móvel se desloca, e aqui no instante t igual a 2 segundos, a posição do móvel é igual a 8 metros. Portanto, 8 metros é sua posição final. É um movimento progressivo, os valores da posição estão aumentando. Agora, a gente vai ver isso em relação à velocidade. Velocidade, a gente sabe que é ΔS sobre ΔT. O ΔS vai ser o quê? A sua posição final, que é o 8. A gente pode olhar tanto aqui por essa reta, ou olhar até mesmo o gráfico. Então, no instante t igual a 2, é só seguir a linha, nós temos a posição S igual a 8 metros. E aqui no instante t igual a 0, a posição é igual a 2 metros. ΔS vai ser igual a 8, posição final, menos 2, posição inicial. E o intervalo de tempo para ter essa variação de posição vai ser do 0 até o 2, 2 menos 0, intervalo de tempo igual a 2 segundos. 8 menos 2 vai dar 6, 6 dividido por 2 vai dar 3 metros por segundo, uma velocidade positiva, conforme a gente tinha previsto. Afinal, a gente viu que trata-se de um movimento progressivo, cuja velocidade é maior que zero. Vamos então pegar a apostila, fazer os exercícios da página 175, 176, é o número 7. Então, nós temos aqui uma série de gráficos e está pedindo para você classificar em progressivos ou retrógrados os movimentos descritos nos diagramas abaixo. Então, esse gráfico, a gente percebe que no instante t igual a 0, a posição vale 5 metros. Então, a posição inicial, o S0, é igual a 5 metros. Para isso, no instante t0 é igual a 0. E a gente percebe aqui que esse gráfico ele é inclinado, né, para a esquerda
e que no instante t igual a 5 segundos, ou seja, o seu instante final, t igual a 5, a sua posição final vai ser igual a 0. No instante t igual a 5, a gente percebe aqui por esse gráfico que a sua posição final é 0. Então, S é igual a 0, S final é igual a 0. Então, nós temos aqui um móvel que está se deslocando contra a orientação da trajetória. Por quê? Ele partiu da posição inicial, 5 metros, e foi até a posição 0 metros. Então, contra a orientação da trajetória. Então, aqui trata-se de um movimento retrógrado. Nesse segundo gráfico, vamos analisá-lo e ver qual seria o instante inicial, a posição desse móvel no instante inicial t igual a 0. Então, no instante t 0 igual a 0, a gente percebe que a posição desse móvel é igual a 1 metro. Então, o S0 ele vai partir de 1 metro. E no instante t igual a 5 segundos, então no instante final t igual a 5 segundos, percebemos que qual seria a posição dele? É só você olhar aqui, esse aqui é o ponto que determina um instante e determina a posição. Então, acompanhando essa linha aqui, a gente percebe que no instante t igual a 5 segundos, a posição dele aumentou, foi para 6. Então, a posição dele, o S, vale 6 metros. Então, esse móvel ele saiu da posição igual a 1 metro e foi até a posição 6 metros. Ou seja, os valores da posição estão aumentando no decorrer do tempo. Então, esse movimento seria um movimento progressivo. Aqui nesse outro gráfico, percebemos que não é mais o gráfico posição versus tempo, é um gráfico velocidade versus tempo. Como trata-se de um movimento uniforme, a velocidade é constante. No instante t igual a 1, a velocidade vale 2. No instante t igual a 2 segundos, a velocidade também é 2. E por aí vai em cada instante dado. A velocidade se mantém igual a 2 metros por segundo. Como a velocidade é positiva, então, como a velocidade é maior que zero, afinal, v igual a 2 metros por segundo de acordo com o gráfico, nós temos, então, um movimento progressivo. Aqui temos mais um gráfico, velocidade versus tempo. Então, esse gráfico aqui é um gráfico do movimento uniforme, velocidade versus tempo, porque, da mesma forma que o anterior, que a sua velocidade é constante, no instante t igual a 1 segundo, a sua velocidade é menos 3. No instante t igual a 2 segundos, a sua velocidade se mantém em menos 3. E por aí vai. Em cada instante, a sua velocidade sempre se mantém menos 3 metros por segundo. Então, aqui nós temos um gráfico do movimento uniforme. Velocidade versus tempo, mas está pedindo para nós classificarmos esse movimento como a velocidade é igual a menos 3 metros por segundo, ou seja, como a velocidade é negativa, menor que zero, esse movimento vai ser um movimento retrógrado.